Salve toda pura, toda santa Virgem Maria sobre a sua vida. Os caras é tão só escriturista, somente a escritura é regra de fé, mas se você pega na escritura dos Apóstolos 14, quem está ali orando para a igreja? A Virgem Maria. Então vocês têm que reconhecer que esse fundamento que vem dos apóstolos fala junto com Maria. Se você é tão só escriturista, Lucas 1,40, toda geração me proclamarão bem-aventurada. Por que vocês não proclamam Maria como bem-aventurada? Por que vocês não veneram Maria? Se é tão só escriturista, Mateus 16,18, vemos Cristo fundar uma igreja e deixar pessoas para edificar. Se é tão só escriturista, você pega em João 21, 15, 17, você vê a quem foi dado a chave e o pastoreio. Mateus 16, 19, dada a chave. Lucas 22, 31, vemos que Cristo orou por esse pastoreio. São Paulo cita a tradição. São Pedro diz que não podemos ter uso pessoal da escritura. As apóstolas 42 tem uma doutrina. Então, cara, católicos, não tenha medo, cara, de estudar e defender a fé, cara. Por mais que ele cita a paz da igreja, por mais que ele sabe vários versículos bíblicos, não se impressiona, cara. Não se impressiona. Se ele usar a escritura contra a igreja, ele está adulterando, amputando. Que eles vão dar a volta, e não vão conseguir provar o fundamento deles. São fundamentos de homens. Aqui não foi confiado a eles, foi confiado ao fundamento dos apóstolos. Romano 10, quem compreendeu não foram enviados? Quem foram enviados? Quem foram confiados? Etc, etc. A coluna se trata da verdade. Foi o protestantismo? Porque ele faz aqui uma confusão muito grande. Eu achei até uma confusão assim muito esquisita a forma como ele pensa que aqui Paulo está dizendo assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ele está falando que a gente pode pegar então os textos e isolar, porque se toda a escritura ela é útil, então eu posso pegar um próprio texto, fazer dela toda a escritura, falar, não, olha, toda a escritura, essa daqui é uma escritura, é uma parte das escrituras, então ela também... Mas você está catando esse texto, certo? O Rafael Babista está esquecendo os outros textos de São Paulo. Enaltecendo a tradição. Então, eu não posso fundamentar esse texto como uma doutrina para tentar defender um princípio humano. A mesma Bíblia fala que Mateus 16,8 que eles fundou a igreja. As apóstolas descem o Espírito Santo nessa igreja. Se torna pública. Primeiro a pregar quem tem a profecia, Mateus 16,18. São Pedro, as apóstolas 2,14. Tem uma doutrina. Então, eu não posso fundamentar num versículo bíblico para fazer a doutrina, para provar que a escritura está ensinando que a regra de fé é somente a escritura. Mas da onde vem a escritura? Tanto no Velho Testamento teve o magistério. Que magistério? Quem foi confiado no Velho Testamento? E o Novo Testamento, a nova aliança? Confusão é sua, que vocês não conseguem provar. Ela também é útil. Veja, o que Paulo está querendo Sim, a escritura é útil, sim. Qual que é útil? Somente a escritura é útil? É útil, sim. Se eu pegar essa visão luterana, somente a escritura, eu tenho o Espírito Santo, eu posso interpretar de acordo com o que eu quiser. É útil, sim. Ao meu favor, a minha cabecinha. Mas se eu pegar a visão do magistério, a tradição, quem foi confiado, aí é 1000 vezes mais útil do que somente a escritura. Como vou entender a escritura? Através do magistério. Como vou entender a escritura? Através da tradição. Como eu vou entender de acordo que foi compreendido e pregado pelos fundamentos dos apóstolos? Por isso que é o magistério. Os apóstolos deixaram sucessores. Que vocês não aceitam. Ela também é útil. Veja. Se somente a sua escritura fosse tão útil, só tinha vocês. Por que vocês são divididos? Por que vocês não chegam a um acordo? Não, cara. Mais de 60 mil denominações. O que Paulo está querendo dizer aí não quer dizer que isoladamente cada versículo ele vai te dar a completude para você ser um bom cristão. Ele está falando que a escritura como um todo, toda a escritura, todo o conjunto de escritos é útil para ensinar, repreender, para educar. Então é o conjunto das escrituras. Toda aqui é no sentido do conjunto, de toda ela.
útil para fazer isso. Então, em alguns momentos você vai ter na Escritura textos que vão exortar, outros que vão ensinar, outros que vão educar para a justiça. Então, outros que vão mostrar a igreja, outros que vão mostrar qual é a verdadeira fé, outros que vão mostrar que divisão seja anatema. Pegar um versículo e falar, não, esse daqui é suficiente para mim. Esse versículo aqui é suficiente para mim ter uma vida cristã completa. Não, nós estamos falando que a Bíblia inteira, toda a Escritura, ela é... Então coloca os 7 livros no seu aí que vocês tiraram. Ela é útil e suficiente. Por ela, o homem se torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por ela quem? Mais uma vez, por que Paulo nesse momento não disse por ela e pela tradição o homem se torna perfeito e perfeitamente... Ai meu Deus do céu, que dor nas costas. Olha só que interessante, cara. Vamos aqui um texto muito interessante, ó. 2 Tessalonicenses, o cara tá acrescentando coisa, cara. Ó. 2 Tessalonicenses 2, 9. Por que esses caras não entendem? Olha só. A manifestação do ímpio será comparada à graça ao poder de Satanás de toda sorte, potência, sinais, prodígios enganadores. Eles usarão de todas as seduções do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus enviará um poder que os enganará e os autorizarão que está no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Olha só, que eles fundam a igreja. Eu não aceito a igreja. Eu aceito somente a Escritura, uma regra de fé. Amém, glória a Deus, aleluia. Esse é o Espírito que Deus mandou para vocês. 2 Coríntios 4. Olha só que interessante. Por quê? Ó, o 10, ó. Usará de todas as seduções do mal, aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor, a verdade, que os teria podido salvar. Olha só que interessante, cara. São Paulo, ele era um perseguidor da igreja, cara. Ele coloca várias coisas aqui para a gente entender ponto por ponto. 2 Coríntios 4, aconteceu essa profecia aqui em São Paulo, porque São Paulo está guiado pelo verdadeiro Espírito. O mesmo Espírito Santo que está a São Pedro, está a São Paulo. O mesmo Espírito Santo que desceu a Atos Apóstolos 2 ali, está sobre Paulo. Olha só, você pega aqui, 2 Coríntios 11, 4, porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vós temos pregado, você está de receber outro Espírito, diferente do que a vez recebido outro evangelho diverso do que a vez abraçado depois aceitai, ó. Outro evangelho diverso. Que é esse outro evangelho diverso? A minha própria interpretação pessoal. Olha só, se eu pegar só aquele texto e fazer doutrina, somente a Escritura é regra de fé, infalível, eu vou estar desprezando o mais principal, a tradição magistério. O próprio demônio, Mateus 4, 6, usou a própria Escritura para tentar o Senhor, para fazer o Senhor cair. Uso interpretação pessoal. A interpretação dos protestantes é a interpretação diabólica que Satanás usou ali em Mateus 4, 6. Usando o Salmo 91, versículo 11. São Pedro deixa bem claro. Toda a Escritura, a Escritura não é de interpretação pessoal. E 2 Pedro 3, 15, olha só. Para mim já tá bom esse vídeo, Rafael Pablo, não vou nem reagir mais ele. Ó. Você pega, olha que interessante, ó. Aqui, 2 Timóteo 3, 14, 15, 16, está falando que tal, a Escritura é inspirada. Olha só que interessante. 2 Timóteo 4, 3, ó, agora que ele está falando. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Ó. Tem uma doutrina para interpretar 2 Timóteo 3, 15, 16, 17. Para você não cair nesse contexto aqui, se apostatar da fé.
tem um magistério, uma doutrina que vai interpretar em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar justiça. Olha só, ao 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Quem são esses homens? Que vai dizer que somente a escritura é inspirada, somente a escritura é regra de fé, mas sem a doutrina, sem o magistério, sem a tradição, sem o fundamento dos apóstolos, é só. Levando pela própria paixões, pelo período de escutar novidades, ajuntarão o mestre para se apartarão os ouvidos da verdade, a se atirarão a fábula. Por isso que o magistério, aí você vai pegar a visão do magistério, vai interpretar aqui essa passagem com a visão do magistério. Você não vai contradizer. Sim, toda a escritura sim é inspirada e útil por causa do magistério a quem foi confiado a verdade, porque é guiado pelo Espírito Santo. João 16:13, Atos Apóstolos 2:10, o Espírito Santo, os apóstolos que ele escolheu. 2 Coríntios 3:6, ele que nos fez ministros da nova aliança, é Espírito. Simples entender isso. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.